Bom dia a todas e todos do Congresso Virtual da UFBA. Bom dia, Patrícia, Francisco, Bertino, Isabela. É um prazer estarmos aqui. Nós teremos uma mesa sobre ensino jurídico, experiências e desafios no ano 2020, Brasil e Canadá. Foi uma mesa pensada a várias mãos. E a ideia fundamental foi buscar compreender esse momento da epidemia e pós-epidemia, aproveitar a oportunidade da a presença de uma articulação que a gente tinha feito desde o ano passado com a professora Patrícia Galvão Ferreira, doutora em Direito e Desenvolvimento pela Universidade de Toronto, mestre em Direito Internacional e Direitos Humanos pela Universidade de Notre Dame, professora de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Windsor, no Canadá. A gente vai falar um pouco dela. Então, a parceria nossa é uma parceria que tem sido construída. A gente teria um evento agora e, por conta da pandemia, teve que ser suspenso. Então, a ideia dessa mesa é celebrar a articulação continuada que nós temos feito. Ela que tem ensinado Direito Ambiental Internacional Ambiental. Patrícia é diretora da Clínica Jurídica de Direito Ambiental e coordenadora do Fórum Cidades e Clima. É ex-aluna da UFBA, da turma de 94.2, a turma nossa da Faculdade de Direito, ladeado pela minha colega Isabela Fadu de Oliveira, que é doutora em Direito do Trabalho, que é mestra, que é professora da universidade, foi vice-coordenadora do colegiado de graduação, participa de diversos grupos de pesquisa, é uma pesquisadora de excelência da universidade e representante da Faculdade de Direito no CAI, Conselho Acadêmico de Ensino. Tem uma tarefa importante de mediar questões, tratar grandes temas. Então, a presença dela aqui é uma presença central no debate do ensino jurídico. Associada ao lado dela, o professor Francisco Bertino de Carvalho. Bertino, que é doutor em Direito, mestre em Direito, que é procurador do município, trabalha na área de contratos, atos, advogado sócio do escritório de advocacia Baracris em Lisboa, professor de Direito Processual, coordenador do curso de Direito e vice-diretor da Faculdade de Direito. Ele que tem participado da gestão do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista administrativo, tem acompanhado diretamente, permanentemente, a comissão do Consune de normas, então ele que tem acompanhado diretamente a Faculdade de Direito, representando a Faculdade de Direito na comissão, portanto, alguém que tem tratado diretamente das questões acadêmicas. Vocês têm, então, portanto, todos que estão me assistindo, essa é uma oportunidade de diálogo. O tema central nosso foi como é que a gente pode pensar o ensino jurídico dentro desse contexto de pandemia e pós-pandemia. A experiência do Canadá, que teve um processo com mais tempo, há mais tempo do que nós estamos tendo agora, e os efeitos da pandemia chegaram lá antes, então a avaliação da Patrícia é muito importante para a gente. E aí eu primeiro agradecer, quero que vocês deem um minuto de bom dia a todo mundo, que eu vou depois fazer uma primeira pergunta como mediador desse debate tão importante. Um minuto para bom dia, Patrícia, por favor. Obrigada, Júlio. Queria, em primeiro lugar, parabenizar a UFBA pela excelente iniciativa de organizar esse congresso virtual. Apesar dele surgir em virtude dessa grave crise de saúde pública mundial, eu percebo que tem gerado muitas oportunidades, que são oportunidades únicas de reflexão e de interação. Provavelmente as oportunidades nem ocorreriam, né, na ausência dessa pandemia, então tem um lado positivo. E essa possibilidade inclui a minha participação aqui nessa mesa, né, sobre desafios de ensino jurídico durante e pós-pandemia, nessa perspectiva comparada com o Canadá. Participando com a Isabela Fadu, professora Isabela Fadu de Oliveira, minha contemporânea, no curso de Direito da UFBA, e minha amiga, e com o professor Francisco Bertino de Carvalho, quem eu conheci virtualmente, e tenho o prazer de participar dessa mesa, e a quem eu saúdo os dois. E o meu agradecimento especial a você, professor Júlio Rocha, pela oportunidade de retornar, ainda que seja de forma virtual, à minha alma mater,
O objetivo, como você mencionou, era estar aí em pessoa nesse mês de maio, na nossa série de discussões sobre direito ambiental, mas como isso não foi possível, eu quero expressar que essa interação virtual já me traz muita alegria, e alegria é um sentimento muito valioso e raro nesses tempos de pandemia. Muito obrigado, Patrícia, para passar para Isabela. Você que está no Canadá, deve estar frio, chuvoso aí, nesses tempos, nesse momento? Estava frio, voando há poucas semanas, depois ficou muito quente, uma onda de calor de 30 graus, e hoje voltou a esfriar. Então está uma gangorra aqui. Nossos abraços fraternos, calorosos, tá? E afetuosos. Isabela Fadu de Oliveira. Vamos lá, colegas, bom dia a todos, bom dia ao pessoal que já está chegando na sala também. A gente também agradece muito, né, a presença de vocês, essa tentativa de fazer uma construção aqui de um diálogo mais coletivo possível. Então, a participação de todos aqui nos comentários e nessa interação é fundamental para que a gente possa, de fato, estabelecer esse diálogo, né? Essa proposta de Júlio, de Patrícia, que eu agradeço muito o convite, mas da gente fazer uma troca de experiência, né? Então, daí esse momento mais informal também, e desse encontro, que é um bate-papo, para a gente tentar perceber como é que cada um de nós está, né, fazendo-se, né, professor, docente, educador, nesse momento tão difícil, né, que a gente está vivendo. Então, a alegria está ao lado de Patrícia, minha amiga de longa caminhada, né, desde das salas, das carteiras, e mais dos corredores da Faculdade de Direito, propriamente do que da sala de aula, é verdade. É uma alegria estar ao seu lado, Patrícia, trocando também, né, experiências e pensando esses desafios desse momento, e dos meus colegas queridos Júlio e Francisco, pessoas que eu admiro tanto, né, aprendi a respeitar profundamente, sobretudo pelo compromisso dos dois com a nossa universidade. Então, é assim que eu dou um bom dia a todos vocês e agradeço já o convite. Obrigado, Isabela Fadu. Francisco Bertino. Bom dia a todos, bom dia, Patrícia. Realmente é um prazer, embora conhecer virtualmente, mas começamos assim, como se diz por aí, é o que temos para hoje, e saber viver o que temos para hoje é importantíssimo nesses momentos difíceis. Isabela, companheira de coordenação, lutas gloriosas e inglórias. Júlio, colega de tudo, contemporâneo também de faculdade, de gestão agora, nesse momento que o que era difícil se tornou mais difícil, mas, como bem disse Patrícia, aproveitando as oportunidades, né, transformando esse limão em limonada, que nós mostramos como a universidade pode ser, como o Miguel nos disse aqui antes, criativa e reativa, né, e ser capaz de fazer o seu papel de sempre apresentar alternativas para o futuro. Eu agradeço o convite de estar aqui, agradeço quem está chegando. O importante é fazer um debate coletivo e encontrar soluções, encontrar caminhos para que, assim como esse congresso foi virtualmente e já é um grande sucesso, porque se aproveitou da pandemia para criar um momento de reflexão, nós temos que aproveitar alternativas e aprendizados como esse para também, no nível da universidade, da Faculdade de Direito, sermos capazes de construir um futuro melhor. Eu vi uma frase recente, me interessou muito nesse contexto, que a melhor forma de saber como será o futuro é fazendo esse futuro. Eu acho que é um pouco disso que nós estamos discutindo hoje. Obrigado, bom dia a todos. Já estou até ansioso por nossas conversas. Valeu, gente. Obrigado, Bertino, Patrícia, Isabela. Agora eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, nós vamos ter o diálogo. Qual a metodologia nossa? A metodologia vai ser guiada por perguntas e tentativas de resposta, tá? A primeira, eu sempre digo que Patrícia é a nossa estrela de hoje, porque ela traz para a gente uma reflexão, e eu queria chamar para a tela, por favor, suporte competente. Eu quero Patrícia no centro, para fazer uma primeira pergunta que serve para os três, mas ela deve guiar nossas reflexões. Como sua instituição de ensino reagiu à declaração da pandemia, da Covid-19? Qual a sua experiência nesse período recente aí no Canadá? A gente sabe que a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, a pandemia chegou antes. Então, como é que foi para vocês essa perspectiva? Agradecer muito pela disponibilidade e por a gente ter
proposto essa mesa, que eu acho que é tão importante para quem está assistindo, acompanhando. Mandando um abraço para Giovanni Peixoto, nosso colega, e todos que estão nos assistindo aí. Eu vou anunciando as perguntas e questões. Por favor, Patrícia. É com você. Sim, Júlio, eu acredito que, na verdade, apesar das diferenças entre as realidades, né, de uma faculdade de Direito aqui no Canadá e a faculdade de Direito no Brasil, públicas, incluindo a UFBA, existem muitos pontos de interseção, eu acredito, nos desafios que nós passamos em transferir ou mudar esse ensino jurídico de presencial imediatamente para ensino remoto. Antes de começar a falar, eu gostaria de pontuar um pouco, até você me pediu para fazer isso, para situar aqueles que não conhecem ainda, não estão familiarizados com a minha faculdade de Direito, então situar um pouco a eles onde está e um pouco do perfil dessa faculdade. Então, se o nosso suporte técnico puder compartilhar, onde está a faculdade de Direito onde eu ensino, Direito Ambiental aqui? Fica na província de Ontário, no lado leste dos Estados Unidos, fronteira com Detroit, né? Então, como vocês podem ver, fica já bastante na fronteira, e eu vou explicar um pouquinho melhor aqui, que isso caracteriza um pouco do perfil da faculdade. Nós estamos nos Grandes Lagos, na região dos Grandes Lagos, ficamos a 4 horas de carro ou de trem de Toronto, e, na verdade, apenas a 20 minutos de carro de Detroit. Atravessamos uma ponte ou túnel, então estamos bem mais próximos, digamos, a uma metrópole como Detroit, do que até mesmo a Toronto. E isso faz com que muitos alunos que estejam interessados em direito transnacional, direito internacional ou direito comparado procurem a nossa universidade. Na verdade, eu acho que vai dar para ver aqui, daqui de Windsor, dá para se ver os arranha-céus de Detroit. Um pouco do perfil da faculdade. Nós, a cada ano, recebemos 240 novos alunos. Então, para um curso de 3 anos, que dura 3 anos. Então, em média, nós temos 720 alunos de direito a cada ano. O perfil dos alunos eu acho que é interessante também, porque, na verdade, você vai ver que há uma diversidade nesses alunos. 22% dos nossos alunos, por exemplo, são canadenses de primeira geração. Isso significa que eles são imigrantes ou filhos de imigrantes. 52% dos alunos de direito aqui, dessa turma, que vai completar agora em 2021, eles são estudantes que são considerados de minoria. E 84,3% desses estudantes são os primeiros na família a ingressar numa carreira jurídica. E eu falo um pouco desse perfil, porque eu acho que esses dados são relevantes para entender que, apesar da realidade da Faculdade de Direito da UFBA e Windsor serem distintas, nós também temos um grupo de alunos com barreiras socioeconômicas que dificultam um pouco o acesso do aprendizado exclusivamente remoto e online. Além disso, eu acho que é importante destacar que, assim como nos cursos de Direito do Brasil e em outros países, o ensino jurídico no Canadá tem ainda um viés muito tradicionalista. E se mostra bem mais lento do que outros cursos universitários em abraçar metodologias e ferramentas de ensino participativas para aulas presenciais e ainda mais cursos de direito baseados em metodologias remotas. Então, o ensino à distância, EAD, ainda é raro, não só em Windsor Law, mas na maioria das faculdades de direito aqui do Canadá. Nós temos 24 faculdades de direito no Canadá apenas. Existem recursos na universidade aqui em Windsor, como ateliês de ensino, metodologias participativas, que inclui o uso de ferramentas tecnológicas. Isso é oferecido aos estudantes, aos professores de direito, de ensino-aprendizado. Eu mesma já tirei proveito desses cursos, mas por uma questão cultural, que eu acho que é similar no Brasil, as aulas de direito são ainda predominantemente expositivas e presenciais. Bom, traçado esse contexto, eu vou compartilhar então com vocês um breve cronograma do que aconteceu aqui na faculdade. Acho que dá para vocês verem bem, espero. Na verdade, Júlio, se você observar bem, o tempo foi bastante semelhante com o que aconteceu aqui. A diferença é o momento do semestre acadêmico que nós estamos atravessando.
No dia 6 de janeiro, nós iniciamos as aulas do semestre acadêmico. Aqui as aulas são concentradas de janeiro até o final de março. E o mês de abril e maio é mais para provas e trabalhos finais. Então, o que aconteceu foi que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia no dia 11 de março. No dia 12 de março, o governo da província de Ontário determinou o fechamento das escolas públicas. E antes mesmo que houvesse alguma diretriz para as universidades, a universidade decidiu determinar a suspensão das aulas presenciais, por uma preocupação com a saúde dos alunos, dos funcionários e dos professores. Então, no dia 13 de março, que eu acho que foi o mesmo dia que Campinas, por exemplo, declarou aí, eu sei que Campinas foi cedo, a Universidade de Campinas, mas no dia 13 de março, as aulas foram, então, suspensas, mas como nós já estávamos no final do semestre, a decisão aqui foi de que nós iríamos ministrar as aulas restantes por ensino remoto. E assim a gente iria preservar a segurança e a saúde da comunidade acadêmica, mas também não prejudicaríamos o desempenho acadêmico dos alunos. E isso era uma preocupação em especial para aqueles alunos que já tinham expectativa de se formar no final desse semestre acadêmico. E eu acho que agora podemos tirar a apresentação. Não vou mais precisar da... Obrigada. Bom, e agora a experiência pessoal. Eu queria colocar aqui, claro que eu não sou uma especialista, não faço pesquisa em ensino jurídico, então o que eu estou colocando aqui para vocês é baseado na minha experiência pessoal, não reflete necessariamente a experiência de outros professores de direito aqui no Canadá. Não foi uma transição fácil. Eu tenho uma lista de dificuldades e obstáculos que eu poderia compartilhar com vocês, mas eu vou centrar em 2 pontos principais. Primeira dificuldade grande foi a participação dos alunos em ambiente virtual. E o segundo, o sistema de avaliação de aprendizado. Pessoalmente, eu já tinha alguma familiaridade com o uso de ferramentas como Zoom, Skype e Slack, para pequenos seminários online e também para comunicação com os alunos, muito puxada por eles, né, que usam bem mais essas plataformas digitais para comunicação. Então, nas minhas turmas desse semestre também eram turmas pequenas, então foi possível para mim confirmar com todos os meus alunos que eles tinham acesso ao computador e internet. Isso facilitou com que eu tomasse a decisão de concluir o conteúdo. Então, eu dei as últimas 2 aulas online e tive 90% de presença dos meus estudantes. Mas eu senti que a participação dos alunos nas discussões durante as 2 aulas virtuais foi bastante reduzida quando comparado à participação deles nas aulas presenciais, mesmo eu já conhecendo a turma, já que estávamos no final do semestre. E eu acredito que porque eu simplesmente tive que traduzir as aulas previamente preparadas para o ensino presencial para o ambiente remoto. Então, eu não fiz uso de ferramentas participativas digitais. Por exemplo, as salas de debate ou breakout rooms do Zoom. Eu tive colegas que tinham turmas maiores, com mais de 50 alunos, e eles tiveram que optar ou preparar as últimas aulas em estilo webinar, que para alguns era um grande desafio, ou simplesmente avaliar os alunos com base no conteúdo ministrado até aquele momento. Então, essa foi a primeira questão. A segunda questão que tivemos que enfrentar foi a questão da avaliação do aprendizado. Então, surgiu a preocupação de que, se a gente mantivesse sistema de avaliação por notas quantitativas, os alunos com maior dificuldade de acesso à tecnologia poderiam sair prejudicados, né? Seja porque eles não teriam acesso às últimas aulas, ou porque nas provas e testes que passaram a ser online, eles poderiam ter alguma dificuldade. E aqui no Canadá, e esse é um problema maior, é um tema importantíssimo essa questão das notas, porque o mercado de trabalho é muito competitivo. Então, no histórico escolar, você ter notas altas é uma vantagem comparativa grande. E a decisão, então, da maioria das faculdades de Direito, não foi só a nossa, mas foi de migrar para o sistema de avaliação, de aprovar ou reprovar os alunos nesse semestre. Eu posso te dizer que não foi uma decisão popular entre os alunos que haviam se dedicado mais durante esse semestre para conseguir notas altas. Mas as discussões internas, e também a gente discute com as outras faculdades de Direito, é que, no balanço, essa seria a decisão mais justa nesse semestre. Bom, foram muitos desafios, mas essas foram as 2 questões mais difíceis de enfrentar nessa transição forçada ao ensino online em tempo recorde. E eu acho que eu vou parar por aqui para escutar um pouco da experiência dos meus colegas aqui na UFBA e continuamos a discussão com as outras perguntas.
Nós podemos agradecer a presença de todos e todas que estão nos acompanham agora nessa live, o professor Felipe Estrela conosco também. Quero, por favor, retornar para a tela. Isabela Fadu e Francisco. A pergunta que nós fizemos à Patrícia é como sua instituição de ensino reagiu à declaração de pandemia e qual foi sua experiência neste período recente. Existem já perguntas, mas eu vou fazer primeiro essa rodada com Isabela e com Francisco, depois a gente faz perguntas do chat e traz para cá para esse diálogo, tá certo? Isabela Fadu. Bom, vamos lá, Júlio. Eu acho que essa é uma provocação importante. Eu vou tentar dialogar com o que Patrícia acaba de colocar, né? Eu acho que ela já coloca aí uma série de elementos importantes para a gente pensar conjuntamente esse momento e pensar também o futuro, né? Quer dizer, pensar o que a gente está vivenciando, pensar esse retorno, não? E também pensar mais a longo prazo, né? Os desafios que estão colocados por essa pandemia. Bom, Patrícia, veja, eu acho que não dá para eu começar a falar da minha experiência, nossa experiência aqui no Brasil, sem pontuar antes qual o contexto em que essa pandemia, né, encontra o país, né? Quer dizer, essa disseminação do vírus, né, ela chega no continente americano, né, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, mais ou menos ao mesmo tempo, como você colocou, não? Mas ela vai encontrar, né, dinâmicas bem distintas, me parece. Aí eu acho que a gente precisa pontuar necessariamente que quadro é esse, né, político, social, econômico, enfim, dos desafios que estão colocados, né, no início do ano, em fevereiro, quando, de fato, a gente reconhece a presença do vírus e a gente é chamado a tomar algumas medidas, principalmente as medidas de isolamento e distanciamento social. Então, esse quadro, esse contexto, é um contexto de uma crise política, né, muito grande, é um contexto de ataques profundos à universidade, especialmente à universidade pública, é um contexto de rebaixamentos de direitos, né, dos trabalhadores, não? É um contexto de um ataque à própria ciência, à produção do conhecimento científico, não? Por um governo que vai mostrando a cada dia, né, a sua incapacidade de promover uma política nacional, não, efetiva de combate, né, a essa crise sanitária. E isso fica muito claro quando, por exemplo, a gente não tem um consenso mínimo, que é o consenso do isolamento, né? Então, desde o início, estamos tensionados e essa tensão, né, que é estabelecida, ela vai condicionando e dificultando toda e qualquer tomada de decisão, né, institucional, coletiva e individual. Então, acho que pontuar esse ambiente é fundamental para a gente já ir pensando, né, as nossas aproximações e as nossas diferenças. Bom, aqui na UFBA, a gente a instituição optou pela paralisação, pela suspensão do calendário, no marco de uma portaria que é emitida pelo Ministério da Educação, a portaria de número 343, não? É uma portaria que ela abre a possibilidade tanto da substituição das aulas presenciais pelas aulas remotas, pelas aulas à distância, não? E abre também como alternativa a suspensão do calendário escolar, né, do calendário acadêmico. Essa foi a opção do Consune, né, em reunião, e aí Júlio e Bertino vão poder falar muito melhor sobre as condições, não, dessa tomada de decisão. É uma decisão que é acompanhada não, mas que se expressa também no entendimento e na posição do nosso sindicato nacional, do ANDES, Sindicato Nacional, não, que também entende e defende a suspensão do calendário como uma medida, sobretudo, responsável de promoção, da proteção dessa comunidade acadêmica, né, do isolamento social necessário. Então, essa foi a nossa decisão aqui. É verdade também que estávamos no início do semestre, então, a suspensão do calendário, ela se dá ao final da segunda semana de aula, não?
Então, é um momento um pouco aí, né, de um time diferente do que vocês vivenciaram aqui. A gente estava voltando de um período de recesso, não, de férias, enfim. Havíamos passado por um momento de planejamento das atividades e estávamos iniciando, né, esse processo, principalmente no que se refere às aulas. Tá? As aulas que predominantemente são aulas presenciais no curso de Direito da UFBA, tá bom? Então, bom, nesse quadro é que eu coloco aqui como eu vivenciei, né, e penso com vocês, já refletindo do que significa esses 2 meses de distanciamento, em que no primeiro momento a gente teve a interrupção das nossas disciplinas. Então eu estava à frente, vou tentar controlar o tempo, eu estava à frente de 2 disciplinas, são disciplinas de turma cheia, não, de mais de 50 estudantes, uma disciplina, inclusive, que abrange vários cursos da faculdade. Então aquele encontro ali na sala de aula é o único encontro possível durante a vivência desses alunos, né, alunos que vêm de várias áreas do conhecimento na disciplina Legislação Social. E essas atividades foram, de fato, congeladas, não interrompidas. Né? Eu lembro muito bem de nosso último contato, foi por e-mail, no e-mail que a gente enviou, que eu enviei para os alunos, passando algumas atividades, mas com aquela sensação de que, né, a pandemia ia passar rapidamente e logo nós voltaríamos para aquelas mesmas condições, não, de contato, de interação. Esse foi o sentimento que eu saí da sala de aula e que hoje eu já percebo que é preciso repensar esse retorno de uma outra maneira, com outro tempo, porque não vamos voltar às mesmas condições que deixamos a sala de aula. Então, no primeiro momento, com relação às atividades de ensino e de aula, foi essa interrupção das aulas, interrupção também das atividades de monitoria e de estágio docente, não, que são atividades articuladas com o espaço da sala de aula, não, atividades planejadas, enfim, que promove aí toda uma articulação entre a graduação e a pós-graduação, de formação desses futuros professores, né, que são os monitores e os estagiários, que também tivemos aí uma interrupção do nosso diálogo, dos nossos trabalhos. Tá? Se, por um lado, interrompemos essas atividades, no meu caso, de ensino e de aulas, por outro lado, a pesquisa ganhou um fôlego maior. Então, acho que é importante pontuar isso também, porque a gente vai trazendo um pouco alguns desafios para pensar não só a sala de aula, mas a sala de aula, né, o ensino propriamente dito, mas também para pensar todas as outras atividades que envolvem a educação jurídica. Então, nesse aspecto, com relação à pesquisa, no primeiro momento a gente teve uma dificuldade grande de manutenção mesmo do contato, não? Os meus 6 orientandos, que são bolsistas de PIBIC, de permanecer, todos eles não residem em Salvador, quer dizer, residem em Salvador durante as aulas, mas são oriundos de outras cidades, principalmente cidades do interior. Então todos eles regressaram para suas casas, regressaram para suas famílias, regressaram para um outro ambiente, né, que não é propriamente um ambiente normal de estudo deles, e isso levou um tempo até a gente descobrir, não, os recursos, o acesso a uma boa internet, o acesso a um bom serviço também de internet, a uma plataforma segura. Então toda essa dificuldade também de buscar alguma segurança, não nas plataformas de reuniões e de encontros, mas nós conseguimos manter esse contato. Então, com relação às atividades de pesquisa, eu posso dizer também tranquilamente que a gente teve, inclusive, um novo fôlego. Precisamos reorientar, claro, não, algumas estratégias de pesquisa, inclusive acesso a algumas fontes de documentos que estavam na faculdade, mas, por outro lado, a gente está tendo a oportunidade de pensar outras estratégias, inclusive com relação a entrevistas, né, que a gente está colocando como ferramenta de trabalho, uma pesquisa, nesse caso, que é uma pesquisa sobre o próprio programa de monitoria da instituição. Então, com relação a isso, houve uma manutenção das atividades, eu diria até que dedicando muito mais tempo do que a gente dedicava, do que a gente tinha planejado dedicar anteriormente, e aí acho que nesse caso, talvez o fator positivo que eu queria destacar, até para a gente pensar esses desafios, está no contato com esses estudantes, não? Um grupo pequeno, um grupo reduzido, mas o fato da gente estar atravessando
essa pandemia juntos, né, estabelece para a gente um ambiente de aprendizado muito interessante. Então, acho que é esse registro que eu gostaria de fazer agora, como um aspecto positivo, talvez, né, do que eu estou vivenciando, né, nesses 2 meses, seria esse contato mais intenso, apesar de virtual, apesar do isolamento, né, com esses estudantes que conseguiram garantir o acesso à internet e agora sim, eu acho que a gente constrói também, não só avança não, na pesquisa, mas também constrói um processo de aprendizado conjunto, vivenciando os desafios dessa crise. Então, essas são as primeiras considerações assim, para a gente iniciar o debate. Vamos lá, passar para o Bertinho dizer que nós temos questões no live comments, eu vou passá-las depois desse primeiro bloco. Bertino, a pergunta que nós fizemos aos debatedoras e debatedor foi como sua instituição reagiu à declaração de pandemia e qual foi a experiência nesse período recente. Francisco Bertino. Eu vou avisar um minuto antes, viu, gente? De acabar o tempo no prazo. Ok. Bom dia. Por favor, Bertino. Essa pergunta é uma pergunta interessante e partindo um pouco, né, referendando o que já foi dito por Isabela, em relação ao contexto no qual a pandemia chega ao Brasil, mas aproveitando também um pouco o que Patrícia disse, né, do momento em que ela chega, o momento acadêmico em que ela chega ao Canadá, eu acho que, em primeiro lugar, a grande diferença foi exatamente a do fato de que a pandemia chega no Brasil no início do semestre. Né? Na terceira semana foram suspensas as aulas, então a pandemia chega basicamente na segunda semana. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu acho que a reação, né, como a questão de ensino reagiu, a reação foi rápida. E isso, para mim, é importante e fundamental do ponto de vista do combate à pandemia. Ou seja, isso foi discutido, inclusive, no âmbito das reuniões, ainda que virtuais, dos grupos de WhatsApp da diretoria, das coordenações, com a própria reitoria. É importante que a comunidade, não só acadêmica, mas como a comunidade como um todo, compreenda que o ambiente universitário, no formato em que ele desenvolve suas atividades, é um ambiente extremamente propício à propagação do vírus. Então, quem foi estudante nos últimos 30 anos da universidade conhece o método que a universidade estrutura o curso e que, por exemplo, o aluno, entre um horário e o outro, comumente não só muda de sala como de professor, como muda de turma. Isso significa que o mesmo estudante entra em contato com diversos outros estudantes e professores ao longo de uma semana de aula. Nós tivemos o episódio de uma aluna contaminada pelo vírus, que quando fizemos o rastreamento dos professores com os quais ela teve contato nos dias de aula que ela foi antes do cancelamento, percebemos que ela teve contato com mais de 300 pessoas diferentes só em ambiente de sala de aula. Nós sabemos, por exemplo, que o aluno da UFBA, a maioria frequenta a universidade de ônibus, transporte público, se locomove entre as unidades e as aulas, ou de transporte público, ou do chamado BusUFBA, que é o transporte interno da universidade, ou seja, nós temos um estudante que comumente, num dia normal de aula, pega 6 a 8, talvez mais transportes públicos, só para frequentar as aulas. Fora quando, sendo estagiário, ainda vai ao estágio. Então, o estudante da UFBA, ele convive em sua família, como qualquer estudante, convive em seu ambiente de trabalho, seja se já for um trabalhador efetivo, seja se tiver em formação de estágio, e convive muito com diversos estudantes, outros estudantes, ao longo da semana de aula. Isso foi objeto específico de consideração pela universidade, quando decidiu, de certa forma, bastante rápida, suspender as aulas, porque se percebeu que este ambiente, né, para quem não tem esse dado, a universidade hoje tem mais de 50 mil pessoas frequentando-a diariamente, entre professores e estudantes, são 48 mil estudantes, né, de nível de graduação e pós-graduação, e servidores. Então, este ambiente é um ambiente muito propício à propagação do vírus, portanto, a primeira reação adequada foi realmente suspender as aulas, era o que era possível.
É preciso recordar que, na época, existia um conjunto de dúvidas sobre a propagação do vírus em climas quentes, discussão de se o Brasil ia ter ou não um bom desenvolvimento no mau sentido do vírus, e, de qualquer maneira, acho que por precaução e acertadamente, a universidade resolveu suspender. Mas, como bem disse Isabela, suspenderam-se as atividades presenciais acadêmicas, não o funcionamento. Nós, que somos da gestão, sabemos que as demandas administrativas continuam, a administração, lógico, há uma redução de requerimentos, mas está funcionando, os servidores estão trabalhando, quem ocupa cargos de função de administração, como chefia de departamento, coordenação, está trabalhando e as demandas continuam. Outra questão interessante e importante é que outra reação significativa e fundamental da universidade, já compreendendo o cenário trazido por essa pandemia, foi a de fazer uma pesquisa que ainda está acontecendo entre professores e estudantes sobre o acesso a equipamentos de informática e a redes de informação, a internet, porque já se percebe que os efeitos da pandemia são mais duradouros do que se cogitava de início e que nós começamos a ter a necessidade de repensar como construir o ensino, né? Além daqueles aspectos que eu já falei antes, quem conhece a universidade pública sabe que as salas são densamente povoadas, que o modelo de ensino presencial, os espaços disponíveis não são favoráveis ao distanciamento social, que nós precisaríamos reestruturar muita coisa. Uma dessas coisas é repensar em como fazer o ensino jurídico ou o ensino de uma forma geral. E, para isso, acho que a premissa primeira é saber quais são as condições, tanto dos docentes quanto dos discentes, de migrarem total ou parcialmente, não se sabe de início, para um outro ambiente, para um outro formato, para um outro modelo. Essas pesquisas, inclusive, foram objeto de mesas nesse congresso virtual, tanto em relação aos resultados obtidos com os professores, quanto em relação aos resultados obtidos com os estudantes. Eu aproveito essa oportunidade de estar falando aqui para um grupo maior, de dizer que é importante que professores e estudantes participem, respondam a essa pesquisa, porque é a partir dela que a UFBA vai poder construir um diagnóstico e começar a pensar em quais seriam as políticas necessárias para reconstruir ou construir um novo formato de interação e de ensino, que nos parece hoje necessário, independentemente da pandemia ou apesar dela. Então, eu acho que a reação foi adequada, foi a necessária para o momento, e é uma reação continuada, cujos próximos passos dependem essencialmente dessa resposta a essas duas pesquisas, nos trazer as informações que nós precisamos para começar a pensar numa maneira adequada de reconstruir ou construir esse futuro. Essa é a minha primeira contribuição sobre a nossa reação. E, Júlio, preciso a palavra. Não, preciso. Quero saudar, inclusive, a sistematicidade e o tempo do professor Bertino, que, além de ser objetivo, conseguiu dar aula em todos nós, né? Porque eu acho que é importante. Ele trouxe reflexões. A universidade publicou algumas portarias suspendendo, no dia 19 de março, as atividades presenciais, importante. A portaria posterior, que é a 111, disciplinando o trabalho remoto. É importante mencionar, lembrar a fala do professor Bertino, que a própria congregação da Faculdade de Direito, no dia 19, estabeleceu as suas reuniões remotas, ou seja, que possibilita a gente deliberar sobre questões centrais. Aliás, o departamento tem se reunido regularmente, o trabalho do colegiado também continua ativo. E lembrar, na fala da professora Isabela, eu li um texto essa semana sobre os vulneráveis, na verdade, os hipervulneráveis. Nós temos hoje 8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com contratos suspensos. Isso é um fosso. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas
que não tinham sequer certidão de nascimento para solicitar o auxílio emergencial. Então, nós temos, na verdade, um Brasil que é explicitado e a presença do Estado é necessária. Então, alguns que advogavam que a presença do Estado não era importante, sem o Estado nós não atravessamos a pandemia. Eu acho que é um cenário de extrema reflexão para a gente. E a universidade, na segunda portaria, que é a 111, indicou trabalhos remotos. Nós temos atividades de pesquisa que são desempenhadas, monitorias que têm sido feitas. Agora, existe um comprometimento, eu tenho observado também, eu acho que eu queria só estimular o debate, doutorandos, doutorandas, mestrandos e mestrandas, muito comprometidos emocionalmente, psicologicamente com esse momento agora. Então, pesquisas que têm sido feitas, que são muito pesquisas de solitude, têm sido comprometidas. Tanto que a gente renovou há 60 dias a CAPES os prazos de defesa de tese de qualificação. E ontem, um colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito renovou por mais 30 dias, entendendo que a gente vive um momento excepcional. Eu queria registrar a presença aí no Live Comments de Cínzia Barreto, da OAB, professora Cínzia, Eduardo Viana, nosso colega da faculdade, Daniela Portugal, Renato Santos conosco. Então, agradecer a pergunta. Antes de passar para o próximo bloco, algumas perguntas intermediárias. Patrícia, rapidamente, qual é a estrutura da Universidade de Windsor? Quantos professores tem? Quantos alunos? Para a gente compreender esse cenário, tá certo? E a gente depois passa para o próximo bloco de questões dos desafios. Patrícia. Bem, eu coloquei o número de alunos na Faculdade de Direito, são cerca de 740 alunos a cada ano que o universo discente. A faculdade, o corpo docente, nós temos cerca de 34 professores que são dedicação exclusiva e cerca de 80 professores que são a tempo parcial, ou professores que são contratados para dar os diferentes cursos. E eu acho que tem uma pergunta que foi como esse quadro de professores, ou como o perfil dos professores influenciou na decisão de passar as aulas para online. Como foi tão emergencial, e como o Bertino colocou, o momento do semestre, realmente houve uma flexibilidade dada aos professores, de acordo com o tamanho do curso, a possibilidade que eles tinham de garantir a inclusão e acomodação para os diferentes alunos, os professores puderam decidir. Então, tínhamos a opção de dar as aulas remotamente, as aulas que faltavam, ou simplesmente fazer webinar, se fosse uma turma muito grande, como eu informei, ou então não dar as últimas aulas, então cortar o conteúdo. Então, avaliar os estudantes, o desempenho dos estudantes, o aprendizado do conteúdo que havia sido dado até aquele momento. E isso, eu acho que foi tanto para os professores de tempo integral, como os de tempo parcial. Agora, é preciso admitir que há uma divisão, digamos. Então, nós, os professores de tempo integral, somos muito próximos, a gente discute todas essas questões muito intensamente, mas não há um diálogo tão grande, infelizmente, ainda, entre os professores de tempo integral com os professores de tempo parcial. Então, eu não posso dizer a vocês aqui agora, porque eu não teria esses dados, se houve algum desafio específico para os professores de tempo parcial. Eu espero que tenha respondido a essa pergunta. Sim, Patrícia. Eu queria provocar meu amigo Renato Dantas, porque eu sou míope, eu não consigo ler simultaneamente, viu? Um beijo, um abraço do seu querido amigo e irmão Júlio Rocha. Francisco Bertino, Isabela Fadu, a pesquisa feita pela SEAD é uma pesquisa interessante, que traz algumas leituras. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o entendimento de várias mesas no Congresso tratando sobre isso, mas eu acho que é importante pensar na perspectiva da Faculdade de Direito. Bertino, Isabela Fadu. Pesquisa da SEAD. Isabela primeiro, não? Por favor, a gente vamos lá. Eu queria, na verdade, mandar um abraço para a Isabela e dizer que a rede dela amarela é sensacional. Viu do lado. Vamos nessa, então? Vamos nessa. Veja só, é a subversão completa, né, da ordem. Vamos junto.
Bom, veja só, vocês me escutam bem, né? Olha só, Júlio, a questão das pesquisas que foram citadas por Bertino, né, são duas pesquisas muito importantes, e é justamente com base nessas duas pesquisas, nessas sinalizações, em verdade, com base nessas pesquisas, mas também com base nas declarações que a gente tem ouvido, né, na mídia, principalmente, das experiências de outras instituições, né, recentemente a reitora da UFRJ disse que não se retoma as aulas presenciais enquanto não se tiver uma vacina, né, para o Covid, ou seja, já sinalizando o uso de atividades remotas, né, e há um planejamento todo para isso, com base em informações diversas que foram veiculadas aqui no próprio Congresso da UFBA, né? Então, acho que a gente está se informando a cada dia, e com base também nas experiências daquelas instituições de educação que estão à frente, então, as instituições, por exemplo, que vivenciaram a pandemia há mais tempo, né? Então, olhando essas experiências, é que eu tento refletir, né, sobre essas questões e pensar um retorno, não? Que eu acho que é um pouco essa provocação que vocês estão colocando, quer dizer, no primeiro momento, como é que a gente sofreu esse impacto, e agora, depois de 2 meses, né, como é que a gente consegue, se é que a gente consegue, pensar sobre esse retorno, né? E aí, inclusive, dialogando com Patrícia, que já está planejando esse retorno, né, daqui a alguns meses. No nosso caso, a situação é muito mais delicada, porque a gente não chegou ainda na tal do ápice da curva, que certamente vai ser vivenciado no país, em termos territoriais, de forma distinta, né? Então, a gente está vivendo ainda um momento de auge, digamos assim, né, da circulação do vírus e, portanto, da necessidade do isolamento, do distanciamento social. Então, esse é um exercício, né, de pensar esse retorno. E aí, Júlio, justamente com base nas colocações, nos achados dessas duas pesquisas que foram feitas na UFBA, com o conjunto de docentes e com o conjunto de estudantes, que foram apresentadas em 2 mesas desse congresso, que eu convido a todos que estão aqui na sala a assistir essas 2 mesas, é que eu penso nos grandes desafios, né, que estão colocados. Aí eu queria, assim, tentar rapidamente, no tempo... Daqui a pouco, segura um pouco os desafios, que vai ser a próxima pergunta, professora Isabela. Passar para o professor Francisco Bertino e volta para você. Ser? Tá bom. Pode, daqui a pouco, Francisco Bertino, vamos lá. Vamos lá. Bem rapidamente, a gente da segunda pergunta está preparando, né? Segura aí que você vai responder em breve. Mas é coisa de virginiana é isso, preciso, metódico. Bertino, vai lá. Vamos lá. Eu vou até aproveitar aqui uma pergunta da professora Ana Verena, de Biologia, né, uma colocação... Grande professora Ana Verena do CAI, viu? Do CAI, referência. Ensinou muito a fazer cantinho em outros tempos. Vai lá. Que vem no mesmo sentido da pergunta de alguns estudantes, que é no sentido de que não é só uma questão de ter o computador e o acesso à internet. Muitos estudantes têm um problema, e a pesquisa busca essa informação, um problema de tempo, né, e o problema de espaço, né, para ter acesso e conexão ou uma possibilidade de participar das aulas virtualmente. E é importante, aí, respondendo ao aluno que colocou essa questão, que o questionário que a UFBA disponibilizou pergunta especificamente isso. Ou seja, não é um questionário simplificado para perguntar apenas sobre os recursos de hardware, software, o acesso à internet. É uma pergunta mais sofisticada, baseada em protocolos de conhecimento virtual que já são adotados na Europa, sobre as condições de uso dos recursos. Então, é importante e é evidente, por exemplo, que nós compreendamos que não vai haver uma condição para, seja uma mescla, seja uma substituição do ensino presencial pelo ensino virtual, sem uma capacitação de estudantes e professores para essa outra realidade, e sem que se ataquem alguns obstáculos, né? Eu tive uma conversa com o Júlio recentemente, que nós pensamos que para os alunos que às vezes não têm ambiente em casa ou em outro lugar para estudar, a universidade, se quiser implementar com mais força um estudo virtual, vai ter que disponibilizar também espaços físicos com o distanciamento necessário
dentro da própria universidade, para que o estudante, indo à universidade, tenha um lugar em que tenha acesso ao computador, à internet e ao ambiente que ele precisa. Então, na verdade, tanto para os estudantes, as perguntas são muito mais complexas e visam fazer um diagnóstico muito mais sofisticado da condição deles, quanto para os professores, né? Aproveitando os resultados que já foram apresentados pelos professores que responderam o questionário. Por exemplo, é visível que, embora a maioria dos professores da UFBA esteja no nível, vamos chamar de intermediário, como está sendo classificado pelo próprio programa de conhecimentos de trabalho na área virtual, quase todos, ou a grande maioria, um percentual de 90% dos professores não tem experiência em avaliação pelo ambiente virtual, né? Então, nós temos que pensar em todo o complexo que é ensinar. Existem questões que vão precisar ser trabalhadas. Por exemplo, Cambridge suspendeu as aulas e diz que só até o verão de 2021. Só vão voltar a ter aulas presenciais depois do verão de 2021, se a situação for contornada. Nós temos que lembrar que a pesquisa na Espanha dizendo que só 5% da população espanhola foi contaminada pelo vírus, o que significa um risco muito grande de novas ondas da pandemia e novos procedimentos de afastamento social e outros até mais duros para evitar o contágio. Bom, ao mesmo tempo que a notícia fala disso de Cambridge, a liderança estudantil questiona, na mesma reportagem, a questão da experiência na universidade. A universidade não é só um lugar, e aliás, cada vez mais, ela é menos isso, um lugar onde está o conhecimento e ao qual se vai, locus do conhecimento, porque o conhecimento está no computador, está na internet, está no celular. A universidade é um lugar, acima de tudo, hoje, em que as pessoas se encontram para trocar experiências, trocar informações. Há um acréscimo no conhecimento e no processo da presença e do convívio das pessoas. A aula virtual, inicialmente, não tem essa proposta, ou pelo menos tem que se desenvolver um mecanismo para que essa interação exista. Uma das grandes falhas do processo educacional como um todo, isso antes da pandemia já era verificado, é que, por exemplo, os processos de avaliação são muito individuais. Se dá nota a um aluno ou a cada aluno, e a vida real não existe isso. Ninguém produz nada sozinho, todas as pessoas produzem em equipe, e nós não temos um modelo que fomente o trabalho em equipe, o aprendizado em equipe, o resultado avaliativo em equipe. Já era um desafio, digamos, no ambiente presencial, será um desafio no ambiente virtual. Então, nós temos que enfrentar essa realidade que a pandemia traz como uma oportunidade de reinventar esses aspectos que já eram críticos. E volto a insistir, é fundamental que se responda a esses questionários, porque esses questionários são muito mais profundos e apresentam um diagnóstico muito mais importante do que pode parecer no primeiro momento. Não foi tão objetivo, mas... Não, obrigado. Vamos para a segunda pergunta, que são os desafios. Os desafios, eu queria fazer uma provocação. Quais os principais desafios diante das preocupações e oportunidades? A professora Ana Verena fala do ateliê didático, que é uma experiência extremamente importante na UFBA. Se perguntou sobre o ensino híbrido. Eu queria que, em 5 minutos, Patrícia, depois Isabela Fadu e Bertina pensassem sobre isso. Circunstâncias excepcionais, ano letivo, incertezas. Nós temos experiências isoladas de universidades públicas, universidades internacionais e universidades públicas nossas, por exemplo, a Federal do Paraná, o professor Ricardo, que esteve aqui conosco, reitor da universidade, houve uma declaração na semana que vai adquirir tablets para os alunos, essa alternativa e a acessibilidade. Olá, professora Patrícia, um prazer tê-la aqui, viu? De longe, mas tão perto, do Canadá para a Bahia. Um abraço, com você. Obrigada. O prazer é todo meu, e eu estou aprendendo muito com meus colegas aqui nessa mesa e com vocês, e está sendo muito bom ter essas reflexões, estão me ajudando bastante também. Nós já temos um pouco mais de clareza em relação ao que vai acontecer com a gente até o final deste ano. Porque o calendário acadêmico aqui na América do Norte é distinto do calendário aí, né? Então, o nosso ano letivo 2019-2020 terminou agora em maio, oficialmente. 1º de julho, oficialmente, vamos iniciar o novo ano letivo dos 2020-2021. E as aulas do semestre de outono, então, propriamente ditas, elas são concentradas de setembro a dezembro.
O verão aqui, de junho a agosto, os professores usam para pesquisa, publicação, participação em conferência e para preparar o próximo semestre, né? Mas as aulas são realmente concentradas em 3 meses no final do ano. Como o Bertino falou, há uma preocupação. A preocupação principal é a segurança da comunidade acadêmica, mas também da sociedade em geral. E a experiência nossa aqui não foi uma boa experiência, porque no dia 19 de maio, o Ontário, que estava já começando a baixar o número de casos e de mortes, começou o processo de abertura gradual de atividades, apenas as que ofereciam menos riscos, mas os números de casos e mortes já estão voltando a subir. Então, isso mostra o risco, né, dessas novas ondas, como o Bertino estava colocando. E como não vai ser possível antecipar se essa emergência de saúde pública, na verdade, vai estar vigente de setembro a dezembro, a decisão já foi tomada aqui. Na incerteza, as aulas vão ser primordialmente ou majoritariamente remotas, por segurança de saúde pública. Então, o que acontece é que a universidade está nos dando agora a possibilidade, nesses 3 meses, a gente poder se preparar, tanto nós, professores, quanto alunos, administração e funcionários, se preparar para um semestre que vai ser à distância. Aulas, se for possível, em setembro, ter alguma aula que seja, alguma atividade que seja presencial, é preciso agora a gente definir qual potencialmente poderia ser essa atividade e pedir autorização da reitoria da universidade e também ter a aprovação da Faculdade de Direito, mesmo depois disso. E ainda assim, com as medidas, indicando que medidas de segurança de saúde pública a gente vai adotar. Então, a decisão teve como base o objetivo, primeiro, de preservar a saúde pública da comunidade acadêmica e da sociedade em geral, mas também dar esse tempo suficiente aos professores, administradores, etc., para se preparar. Então, o que a gente fez agora foi criando já um grupo de trabalho para planejar esse retorno às aulas, e a participação de representantes dos estudantes é importantíssima, porque eles têm trazido essa voz dos estudantes também. Então, temos representantes de funcionários, professores e estudantes nesse grupo de trabalho. E, nesse contexto, acho que as discussões que já estão acontecendo aqui na Faculdade de Direito, eu vou listar rapidamente, pelo tempo, giram em temas como inclusão. Como melhor, exatamente como aí, como melhor identificar os estudantes que não teriam acesso ao computador, a um tablet ou à internet rápida, e para isso a gente conta com a participação ativa da Associação dos Estudantes, mas também com outras metodologias com o apoio da universidade, para poder ter essas pesquisas e saber quantos vão precisar garantir fundos da universidade, do governo federal e do governo estadual, se for necessário, para adquirir e emprestar computadores ou tablets a esses alunos, subsídios para a internet, caso seja necessário. Segunda grande questão, programa de aulas. Professores que já têm programas de aula desenhados para os cursos vão ter que adaptá-los de aulas presenciais para aulas online, ou os professores devem necessariamente desenhar novos programas para os cursos que sejam específicos para ministrar aulas remotamente. E, nesse caso, vai ser preciso repensar todos os objetivos pedagógicos dos cursos, ou seria possível manter os objetivos e mudar apenas estratégias de ensino-aprendizado. E o consenso aqui, até agora, é de que o ideal seria desenhar cursos específicos para atividades remotas e não simplesmente traduzir, mas manter os objetivos pedagógicos. Outra questão, como ensinar? Essa questão que eu acho que é um debate antigo de EAD, aulas sincrônicas ou síncronas versus aulas assíncronas, quais são as vantagens, quais são as desvantagens para o uso no ensino jurídico. É possível, e essa questão que surgiu aqui no chat, nos live comments, é possível um curso híbrido que possa capitalizar as vantagens de cada método? Outro debate antigo, que eu acho que ganhou relevância agora aqui com a gente, é o uso de metodologias de ensino participativas ou ativas em aulas de direito, incluindo o uso de ferramentas digitais. Quais ferramentas existem, quais metodologias existem, como podem ser utilizadas online. Muitos professores, incluindo eu, já usavam algumas dessas ferramentas e metodologias em sala de aula. Mas há uma preocupação grande que está surgindo aqui, que eu não sei se já está acontecendo aí também, que é a preocupação com o uso disseminado dessas ferramentas gratuitas. Há riscos de segurança em relação à proteção de dados e privacidade, riscos para professores, riscos para alunos.
Então, a faculdade deveria optar pelo uso de ferramentas adquiridas institucionalmente, que sejam mais seguras para alunos e professores. E outra questão que Bertino colocou, que é super importante, a gente tem discutido muito isso aqui também, Bertino, é a questão da avaliação. A gente deve manter o sistema de notas quantitativas, individuais, como você estava colocando, ou vamos mudar para um sistema aí de aprovar e reprovar os alunos. E temos sofrido uma pressão enorme dos estudantes aqui para que seja mantido o sistema de notas quantitativas. Então, esse é um debate interessante que está acontecendo. E a questão da competitividade do mercado, mas também existe uma teoria de incentivos perversos, que os estudantes, se for só aprovar ou reprovar, que eles não vão ter os mesmos incentivos para se dedicar mais, etc. Então, estamos enfrentando esse debate aqui. E esses 3 meses, na verdade, há também essa preocupação, no entanto, da avaliação com a equidade, desse acesso, etc. Esses 3 meses que eles deram para a gente, já decidindo de antemão que vai ser online, é para a gente ter essas discussões e preparar para administrar as aulas remotamente. Tem vários ateliês didáticos também aqui, que estão sendo disponibilizados para os professores para serem capacitados, e eu não sei te dizer exatamente como é que está sendo a capacitação dos alunos. Para completar, eu queria falar sobre duas pequenas tensões que eu estou tendo aqui também nesses debates. É a questão dos custos. Eu acho que essa talvez não se traduza muito para o ambiente daí, mas talvez para as privadas. E existe uma grande pressão dos alunos também para reduzir os custos das mensalidades, porque aqui a universidade é paga, né? Tem subsídios públicos, mas os estudantes pagam as mensalidades. E eles têm a ajuda do FIES, etc., mas é um pouco incerto que vai ser isso com a crise econômica provada pelo Covid. Então, existem, de lado, os alunos falando que precisam cortar as mensalidades ou reduzir as mensalidades, já que não vão ter a mesma experiência da comunidade acadêmica, da vida acadêmica, e a administração, que fala que os custos para essa transição, para que realmente se garanta a qualidade do ensino e do aprendizado nessas circunstâncias, os custos vão ser altíssimos, até mesmo o custo de inclusão para esses estudantes, né, que não têm acesso. Então, a ideia é que a mensalidade não pode ser reduzida, porque a sustentabilidade financeira da universidade ia ser comprometida. Então, existe essa tensão. E, finalmente, rapidamente, a sobrecarga de trabalho para professores e funcionários. Desde que foi declarada a Covid, eu acho que eu tenho trabalhado, eu tenho certeza, eu tenho trabalhado muito mais horas. E isso não sou só eu, os funcionários também estão acontecendo isso, os administradores da universidade. E essa é uma questão que, cedo ou tarde, a gente vai ter que enfrentar. É uma questão sensível, uma questão difícil. Nós não avançamos muito ainda no debate sobre isso aqui, a não ser uma decisão da universidade permitir, por exemplo, que os professores no estágio probatório, possam parar o relógio e ganhar 1 ano, por exemplo, para ir para o processo, né, de promoção. Mas, fora isso, eu acho que é um debate que está apenas começando, mas eu acho que esse debate vai estourar cedo ou tarde aqui. Obrigado, Patrícia. Passo a palavra aí. Desafios, professora Isabela Fadu. Nós só pediram para registrar que o Simpsons está ali atrás, né? Já que eu registro a rede dos outros, tem que registrar os Simpsons, porque a última vez que eu fiz uma mesa aqui, o meu pequeno entrou e eu fui advertido que menores não podem participar de lives, são proibidos, né? Então, mas ele manteve o registro dele ali. Por favor, Isabela Fadu de Oliveira, você que é uma pesquisadora do tema, do trabalho, inclusive, pegando a deixa da professora Patrícia. Pegar todas as deixas da professora Patrícia, porque elas nos dizem muito, né? São desafios muito parecidos, né? Então, aí, nessa provocação de pensar desafios, preocupações, oportunidades, claro, me parece que os desafios estão mais presentes do que, nesse primeiro momento, pensar oportunidades, né? Bom, o que eu poderia acrescentar o que Patrícia já coloca como dificuldades e como questões? Eu acho que a gente tem, claro, em primeiro momento, toda a discussão sobre a acessibilidade, não? Desses recursos e dessas ferramentas tecnológicas, e isso, como a gente estava colocando, está presente nas respostas dos professores e dos docentes da pesquisa que foi feita agora recentemente, não só acesso, mas a necessidade de capacitação, por óbvio. Acho que tem um número que, inclusive, João, o nosso reitor, colocou aqui numa mesa anterior, ele passou para nos saudar, e ele estava anunciando, não,
que o Congresso da UFBA hoje já está com 38 mil inscritos, né, esse Congresso virtual. No entanto, 15 mil são participantes da comunidade da UFBA, né, o que já mostra aí, talvez, né, como hipótese, inclusive, é que esse crescimento, não, de pessoas participando do Congresso, ele sofre uma certa estagnação e talvez seja justamente apontando, não, talvez uma limitação mesmo dessa comunidade de acesso à internet, né? Então, acho que esse é um primeiro diagnóstico que está colocado como desafio, o outro, capacitação, não? E aí é maravilhoso ver o pessoal aqui do ateliê presente, porque a gente vai precisar de um apoio muito grande, não, do pessoal da SEAD, na capacitação da comunidade como um todo, né? Nós, professores e estudantes. Então, acho que esse é um segundo ponto que Patrícia coloca e que diz muito da nossa realidade. E aí tem outras questões diversas, né? Como, por exemplo, e aí um diálogo muito com o Júlio e com o Bertino, como é que a gente vai tentar evitar a evasão nesse primeiro momento, né? Desse retorno para esse semestre. Estou pensando agora, né, nesse retorno imediato, né? Eu acho que a gente tem uma tendência aí muito grande de trancamento, né, de matrículas, né? Como a gente garantir que esses estudantes permaneçam, né, em diálogo. Certamente são estudantes, muito deles, que vão sofrer essa pressão do mercado de trabalho, né, nesse momento em que uma crise econômica que se avizinha, né, de um desemprego que está crescendo, de toda essa pressão, né, para garantir a renda familiar. Então, esses estudantes certamente serão pressionados. Então, como manter? E aí, um dado, uma informação muito importante que a gente teve ao longo desses 2 meses, que foi a manutenção das bolsas dos estudantes, a ampliação, inclusive, de prazos de pesquisa, como a do programa Permanecer, né, o que dá um fôlego aí para a gente planejar esse futuro, não, com a permanência desses estudantes. Especialmente os estudantes que estão chegando na UFBA. Não? Então, aqui a gente acho que precisa ter um olhar especial com os alunos dos primeiros semestres dos cursos, não? São alunos que a gente não tinha conseguido ainda estabelecer esse diálogo, alunos que ainda estavam chegando, né, conhecendo esse ambiente, que talvez tenham mais dificuldade de se manter conectado e, portanto, se manter nos cursos. Então, acho que, assim, queria colocar isso aqui para o debate, né, o desafio da evasão e dos trancamentos de matrícula, a questão da capacitação, que eu acho que é uma questão importante. Acho que tem um público de alunos que a gente precisa ter uma atenção e um cuidado muito grande, que são os estudantes, não só estudantes, professores mais técnicos também, mas, sobretudo, os estudantes com deficiência, né? Então, quais são, aí talvez até pensar, inclusive, as oportunidades, né, dessas novas ferramentas nesse processo de diálogo. Eu tenho pensado muito nisso, porque eu sei da importância do contato que nós, somente agora, começamos a ter, não, com esses estudantes, o contato de sala de aula, né, com meu estudante cadeirante, com meu estudante que tem restrições de visão, enfim, o contato ali da presença na sala de aula foi uma fonte de aprendizado e de reflexão muito grande. Então, como manter, não, essa interação, essa participação, essa conectividade aí, através desse ambiente remoto, virtual. Acho que esse é um desafio que está colocado para a gente, não? Pensando nessa perspectiva da inclusão e pensar, para além da sala de aula, uma série de outras atividades. Então, por exemplo, uma questão que a gente estava discutindo recentemente, que é o acompanhamento dos estágios, né? Pensar a prática jurídica e acompanhamento, supervisão dos estágios no ambiente virtual, né, é um desafio. Já é um desafio que a gente vivencia cotidianamente, mas como é que a gente pode vivenciar essa supervisão, não, dos estágios supervisionados no curso de Direito, nesse ambiente, nesse contexto? Acho que aqui está colocado também um grande desafio para a gente. E, como oportunidades, eu acho que, como toda crise, né, são janelas aí para a gente pensar. Na mesa anterior, a gente estava com a professora Sayonara dizendo, olha, que riqueza é a gente poder apresentar nacionalmente os resultados das nossas pesquisas, né, uma mesa que estava discutindo o direito do trabalho mais cedo. Então, acho que tem algumas potencialidades aí de compartilhamento de experiências, como estamos fazendo nesse momento, e que talvez facilite, não? Nesse tipo de comunicação que a gente está tendo a oportunidade de ter agora. Então, assim, só mais elementos que eu coloco aí para a nossa conversa, para o nosso debate, e, sobretudo, para a elaboração de uma agenda
nossa futura aí de trabalho, de reflexão. A professora Daniela está colocando aqui, né, dessas oportunidades também, da gente rever, repensar o nosso projeto pedagógico, as nossas vivências, as nossas práticas, né? A gente tem um desafio grande com relação a isso, das novas diretrizes curriculares que estão colocadas. Se a gente puder ter tempo para falar um pouco sobre isso, seria uma coisa também bacana, importante, porque o prazo de ajuste, não, dos cursos para essas novas diretrizes foi ampliado, inclusive em decorrência da própria pandemia, não? Então a gente já está tendo, vai ter um tempo maior para fazer esses ajustes, e eu acredito que a gente tem agora uma comunidade, né, bem ou mal, mais desafiada, mais sensibilizada, não, a participar desse, repensar o projeto pedagógico, não com tudo aquilo que se coloca como desafio, que a gente está pontuando aí nas nossas falas. É isso, agora ouviu o nosso coordenador, Bertino. E, inclusive, com uma pergunta já, Bertino, tem a pergunta da Cláudia aqui, aluna do PPGD, quando é que a gente vai? Qual o posicionamento de sua possibilidade de continuidade ou não, de forma remota? Quando é que a UFBA resolve essa vida? Imagine que pergunta no seu colo aí. Quando é que a UFBA começa, resolve? Vamos lá. Bom, eu acho que nós estamos ainda na fase de diagnóstico. Vou falar de novo, estou ficando repetitivo, mas é importante. Nós temos que responder o questionário. O índice de resposta dos questionários dos estudantes de graduação e pós-graduação está em torno de 20% a 25%. Sem uma adesão maior ao questionário, não é possível planejar. Porque não é possível planejar se você não sabe qual é a dimensão do desafio. Então, a primeira coisa que eu conclamo todos, especialmente estudantes, é responda ao questionário, porque ele é o caminho necessário para se chegar a algum tipo de modelo que vai exigir, óbvio, ainda um pensamento, um desenvolvimento. Para pongar um pouco no que a professora Patrícia disse, eu vou trazer alguns dados aqui para nós entendermos, não só no nosso ambiente, Brasil, mas no mundo, como isso tem acontecido. No Brasil, tratando especificamente do detalhe do ensino de graduação pago, houve uma redução de 70% das matrículas nas faculdades privadas, 70%. Eu queria fazer um parêntese rápido, saindo um pouco, mas, para mim, um assunto que é fundamental nessa história. Isso, para mim, é uma demonstração da correção do modelo brasileiro de ensino público e gratuito. Num momento de pandemia e de crise financeira que naturalmente virá, o ensino superior ser pago se transforma num problema a mais. Se o modelo geral fosse ensino público e gratuito, nós não nos preocuparíamos com este elemento que é fundamental. Nós temos uma geração inteira, talvez, com dificuldade de acesso ao ensino superior por falta de recursos financeiros. Então, fica aqui esse parênteses, esse registro da correção, da adequação do modelo brasileiro de ensino público e gratuito. Mas vamos lá, alguns dados. A Inglaterra, eu já falei, Cambridge está sem aula até o verão de 2021. Na França, depois do retorno das aulas, 70 escolas foram fechadas pela propagação do Covid. Minas Gerais, Universidade Federal, já disse que as aulas só retornam após as vacinas. Rio, professora Isabela já disse, não se pensa em retorno completo antes de uma solução, ou pelo menos um tratamento eficaz. No levantamento da reitora da Universidade Federal do Rio, eles têm 10 a 15 mil estudantes sem acesso à internet. Ou seja, isso é um dado objetivo e, portanto, da importância de responder a pesquisa para que esses elementos apareçam. O USP está tendo aula online. Agora, por outro lado, nós temos iniciativas, não só no Brasil como no mundo, interessantes de reação a isso. O Peru, país sul-americano, de condições econômicas e financeiras mais débeis do que a do nosso país, comprou 840 mil tablets para que os estudantes possam estudar à distância. O Paraná, a Universidade Federal do Paraná já divulgou que vai disponibilizar computadores e acesso à internet para estudantes sem acesso, sem recurso. A Unicamp também está transferindo equipamentos de internet para que a comunidade indígena, que é uma comunidade que faz um vestibular específico para a Unicamp, continue podendo acompanhar as aulas. Então,
Algumas soluções existem, mas como perguntou o professor Júlio, quais são os desafios? Primeiro, claro, a Isabela já falou, vou repetir, porque tem que ser dito. Capacitação de professores e alunos. Foi colocado aqui nos comentários que nós, por exemplo, temos o Moodle, que é pouco usado. Precisamos nos capacitar, precisamos usar mais, mas é preciso dizer de forma clara que ensino no ambiente virtual não é igual a gravar uma aula expositiva e disponibilizar no YouTube ou em qualquer outra plataforma. É preciso, como bem disse a professora Patrícia, a professora Isabela, reciclar o conhecimento. Reciclar. Nós temos que ter algumas metas. Nós temos que saber fazer, como eu disse aqui antes, com que os estudantes aprendam a trabalhar e produzir em equipe. Fazer isso no ambiente virtual exige desafios específicos. Nós precisamos enfrentar uma questão do mundo, que é o acesso ao conhecimento. A inteligência artificial está aí. Já era um problema antes da pandemia. Como capacitar o profissional do direito ou de qualquer outra área para lidar, superar os desafios da inteligência artificial? É um outro ensino. O Yuval Harari disse recentemente numa entrevista dada no Brasil que nós somos parte da primeira geração de professores que não sabe exatamente o que ensinar a quem está aprendendo, aos estudantes, porque as mudanças estão tão rápidas que não é possível exatamente você saber qual é o conhecimento necessário. Nós próprios somos recicladores integrais de nosso conhecimento. A visão de Harari, que é um filósofo conhecido e famoso, é de que a geração que está ingressando hoje na universidade, que está no ensino médio, será uma geração que, ao longo da vida, provavelmente terá mais de um tipo de carreira profissional, porque as carreiras se transformarão tanto, e as pessoas também viverão mais, que será necessário uma transformação dos profissionais, de carreiras, inclusive. Nós estamos preparados para isso, então vem pandemia, mas também permanecem os desafios anteriores de como reagir às demandas do ensino hoje. Agora, já se colocou aqui, mas é bom reforçar, há especificamente a necessidade de atender a condições materiais, de acesso à internet e acesso a computadores. Acho que o modelo deve continuar sendo público e gratuito, ou seja, no custo da Universidade Pública Federal, de qualidade, deve estar o acesso de todos os seus estudantes, isso não é tão caro quanto possa parecer, ao ambiente virtual. Exige adaptação física, como eu disse antes, exige que a universidade prepare espaços dentro do espaço físico dela para que aquele que, mesmo com o computador recebido, mesmo com acesso à internet, não tem, às vezes, onde reside, onde trabalha, ambiente, calma, tranquilidade, isolamento para estudar. Esse ambiente tem que ser ofertado dentro da estrutura física da universidade. Nós temos que, efetivamente, e tem essa pergunta aí, o ensino híbrido, aspectos legais e pedagógicos. Os legais, naturalmente, demandam de um novo marco legal, tem que se reestruturar as normas de ensino para permitir que o ensino seja administrado de forma híbrida. Agora, do aspecto pedagógico, como Isabela já disse antes, a questão fundamental, e a professora Patrícia também disse, é reconstruir o modelo. Os planos de ensino para a aula expositiva têm um conteúdo, tem alguns objetivos específicos. Quando você migra de plataforma, não se trata simplesmente de dizer eu vou pegar o mesmo conteúdo e expô-lo numa plataforma digital ou num mundo gravado. Eu tenho que ter outros mecanismos, métodos de provocar a presença do aluno em sala de aula, tem efeitos benéficos para o professor e para os outros alunos, troca de informações, provocações, né, próprias do conhecimento, dúvidas que surgem. Então, por exemplo, quando a professora Patrícia fala da necessidade de se definir se serão melhores aulas sincronizadas ou não, isso também está em jogo. A aula sincronizada permite a participação do grupo coletivamente. A aula sem sincronia, por outro lado, permite uma flexibilidade de tempo para o aluno, para que ele também adeque o processo de conhecimento dele às condições particulares dele. Há vantagens e desvantagens em cada um dos métodos. Talvez, como a professora Patrícia disse, o melhor seja fazer um caminho do meio que traga, que permita a soma dos melhores aspectos. Mas, para isso, nós temos que ter professores capacitados.
E capacidade não é só o seu conhecimento técnico jurídico, óbvio, é conhecimento didático e é conhecimento das plataformas, das possibilidades, dos caminhos e dos métodos para tornar o ensino eficaz. Como disse a professora Isabela, nós temos que evitar o risco do ensino se tornar desinteressante, ou do aprendizado se tornar desinteressante, sem, inclusive, a própria motivação do ambiente coletivo. Então, são muitos os desafios, e eu acho que a gente começa bem quando começa, lógico, pesquisando, responda aos questionários da UFBA, analisando os resultados das pesquisas, mas, acima de tudo, conversando sobre eles, discutindo sobre eles, como estamos fazendo aqui, e precisaremos fazer mais vezes, tantas quanto necessárias forem. Obrigado. Obrigado, Bertino. Fazendo uma ponte aqui com quem está online, Renato Dantas, meu colega, falando um pouco da complexidade do que a formação docente na perspectiva remota, o ensino jurídico e a distância de uma matriz de técnicas e conteúdos peculiares. Eu falo isso porque Bertino sabe, e Isabela falou também, eu coordenei 2 pós-graduações EAD, é muito difícil, você tem desistência, você tem que motivar o estudante, a discente que está na ponta, você tem que ter monitoria, você tem que ter estúdio para gravação, você tem que ter coordenação de AVA, você tem que ter processos e métodos de ensino, você não pode fazer longas aulas gravadas, você tem que ter fóruns semanais, acompanhamento do discente, dá muito trabalho. Eu, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade grande de olhar para a câmera e fazer uma gravação. Então, é muito difícil lidar com isso. Então, não é simples. Como é que a gente... por exemplo, nós temos a SEAD, que tem estruturado um trabalho extremamente sério em cursos à distância. Nós temos até um curso de graduação em tecnologia em segurança pública e cidadania na Faculdade de Direito. Não é simples. Prova, processos avaliativos, mas o presencial é fundamental. Mesmo em EAD, quem trabalha com EAD na SEAD, na UFBA, as regras, os métodos e o cuidado que a gente faz com EAD com qualidade exige o encontro presencial, que é o que nivela, o que aproxima, o que dá conta, o que a gente conhece as pessoas, né? Porque isso é um desafio. E como trabalhar o método no ensino jurídico, porque nós temos uma lógica de Bolonha, de 1080, a forma que a gente ensina é a mesma há milhares de anos, então eu acho que é importante pensar, a pergunta já é uma questão importante. Agradecer também Samei Moraes, várias colocações muito legais, muito interessantes, sobre processos formativos, o nosso próprio uso do Moodle. Ontem eu descobri numa reunião que você pode utilizar o Moodle para reunião e gravação, defesa de TCC, de teses, dissertações, no próprio Moodle. Então, no próprio sistema da UFBA possibilita isso, entendeu? Cláudia pergunta um pouco sobre prazos, a gente está trabalhando, o Conselho Universitário se reúne, acredito que depois do Congresso a gente vai ter desdobramento, porque o Congresso é uma avenida de diálogos e possibilidades. Também agradecer Socorro Chaves, Roger Sacramento, professora Vera Mendes, que está na França, mandando abraços, falando da importância desta mesa. Disse aqui que na França estamos em confinamento, mas as universidades só voltarão em setembro. É quando se tem mais segurança desse processo. Os questionários feitos pela UFBA já estão disponíveis, inclusive, as 2 apresentações estão disponíveis no YouTube, muito interessantes, que analisam, inclusive, a participação ainda relativamente baixa dos estudantes e uma participação um pouco maior dos docentes existentes. Então, a participação também reflete a falta de acessibilidade. Isso, você participa online, mas você não tem condição de participar online. Parte dos nossos estudantes, Bertino fala muito bem isso, estão no interior. Eu tenho estudantes nossos, inclusive monitores, bolsistas, que estão em quilombos, em aldeias, no campo. E é muito difícil o acesso à internet. Choveu essa semana, tinha uma live que estava sendo proposta que foi suspensa porque não tinha acesso à internet. Então, acho que são elementos importantes. Nós temos pouquinhos minutinhos, eu queria agradecer muito Socorro Chaves, Gabriele Alves, Leonardo Corrêa, várias falas interessantes aqui presentes, participação dos nossos colegas. Ana Verena Madeira, professora, muito obrigado pela participação. Eu queria fazer uma pergunta aos 3 debatedores, as debatedoras, as 3 pessoas que estão aqui, que elas possam sintetizar, então, que lições podem ser extraídas para o ensino jurídico. Em poucas palavras, Patrícia, qual lição para o ensino jurídico?
por favor, diante disso tudo. Rapidamente, eu preciso confessar que o processo tem sido tão corrido e que essas questões de pensar o impacto a longo prazo, eu acho que vai ser necessário um pouco mais de tempo para digerir. Então, o que eu vou colocar para vocês aqui são meras conjecturas que estão vindo assim, mas eu acredito que é preciso ainda refletir um pouco sobre essa experiência. Mas a minha sensação, particularmente, e aqui eu vou ser otimista, é de que apesar desses enormes obstáculos que nós estamos enfrentando agora, eu acho que vai ser possível usar essa experiência que nos foi imposta, e da qual eu acho que não poderemos escapar tão cedo, como oportunidade para testar coisas novas, para ganhar novos insights sobre essas metodologias, sobre essas questões que já estavam sendo discutidas antes, mas que estão voltando muito fortes agora para o centro da discussão, e para incorporar novas visões, novos métodos de ensino, etc., para garantir um ensino jurídico mais inclusivo, mais participativo e também mais adequado para responder às principais desafios que nós estamos enfrentando no mundo atual, porque, como você colocou, Júlio, eu acho que o nosso ensino jurídico tradicional não estava suficientemente adequado para fazer frente a esses desafios complexos, como mudança climática, a própria questão da pandemia, mas também ameaças de democracia e Estado de Direito, crise do trabalho e renda com automação, etc. Então, eu acho que outras questões essenciais que já vinham sendo discutidas, como foco no ensino crítico do direito, papel social do direito e da faculdade de direito, né? A necessidade de incorporação de metodologias interdisciplinares, inclusão de novas vozes, etc., vão continuar, eu acho, a ser objeto de discussão em lutas políticas, não importa se a gente vai adotar um sistema híbrido ou não, em termos de aulas presenciais ou não presenciais. Então, eu acho que essa crise está gerando uma oportunidade única para sacudir as estruturas do ensino jurídico tradicionalista, como você colocou, e para acelerar essa transformação, que já vem sendo gestada há muito tempo no mundo inteiro, não só aí no Brasil, aqui no Canadá também. Então, eu espero estar nas trincheiras dessas discussões, tanto no Canadá quanto no Brasil, discussões e dessa luta, porque a questão do papel da escola de direito, da faculdade de direito na construção de uma sociedade mais justa, eu acho que é relevante em qualquer parte desse planeta redondo que a gente habita. Muito obrigada pelo convite, realmente eu aprendi muito com a discussão aqui, foi um grande prazer estar nesse debate. Professora, muito obrigado, professora Patrícia, pela disponibilidade, pela sempre, e a parceria nossa está sendo construída, viu? Quero dizer também aqui, nós estamos mantendo e vamos aprofundá-la. Professora Isabela Fadu de Oliveira, por favor. Bom, eu também já aproveito para agradecer, né, a oportunidade, agradecer muito o diálogo com vocês, não? Especialmente com Patrícia, tão longe, tão perto, ao mesmo tempo. Pensar o que tirar de proveito, né, do que a gente está vivendo. Realmente, Patrícia, é um desafio muito grande, não? Mas também é uma oportunidade. Então, eu acho que o que eu tenho pensado mais nesses últimos dias é os significados desse espaço, não, esse espaço da universidade, né? Em que espaços físicos dessa universidade se dá efetivamente o aprendizado? Eu acho que essa é a grande questão que eu me coloco nesse momento, até mesmo para reafirmar esses espaços, para entender a importância desses espaços físicos, né? Acho também, eu li recentemente, na verdade, eu escutei recentemente uma frase de um educador que eu gosto muito, que é José Pacheco, que ele diz assim: toda aprendizagem está centrada no aluno. Né? Eu acho que é mais um momento para a gente pensar sobre essa afirmação, e acho também que a gente tem uma história nessa faculdade de Direito que nos ajuda muito, não? Uma longa história, que é a história do protagonismo estudantil dessa faculdade. Então, eu acho que junto com esses alunos a gente vai conseguir perceber as alternativas possíveis, não? De repensar, de refundar esse ensino jurídico, esse projeto pedagógico vivo, mas que precisa ser revisitado a todo tempo. Esse é um momento de um chamado importante para a gente revisitar esse projeto pedagógico. E acho, sim, que temos aí a possibilidade, a oportunidade de compartilhar experiências. Felipe começou aqui a provocação dele, aqui a lembrança, na verdade, o comentário dele nessa sala, Felipe Estrela, nosso colega, dizendo, chamando a atenção, o quanto a gente tem para aprender, por exemplo, com as outras instituições, como a UFES, a UNEB, que tem projetos
inovadores, não pedagógicos, de cursos jurídicos, como a própria pedagogia da alternância, né, de pensar esses espaços, do espaço virtual, que seria, né, pensar esse espaço virtual e o real, pensar o espaço da comunidade, o espaço da sala de aula, pensar esse espaço, né, novo que a gente está começando a ocupar e disputar, inclusive, essa tecnologia ao nosso favor, no sentido de reafirmar os nossos princípios, né, de uma educação pública, né, de uma educação com qualidade e de uma educação inclusiva. Então, assim, eu fecho aqui porque nosso tempo está terminando, agradecendo mais uma vez o diálogo com vocês, o diálogo com todas as pessoas que estão presentes aqui na sala, e dizer que, apesar de todo esse nosso entorno, nesse nosso ambiente, não, duro de ansiedade, de tristeza, de insegurança, eu me sinto muito animada de estar ao lado de vocês diante desses desafios. Então, vamos junto e obrigada aí pela oportunidade. Valeu. Bertino, um minutozinho que nos resta, mas é importante sua fala central. Pronto, você que nos fala de Salinas das Margaridas, que o vento da Contracosta, que a gente receba aqui esse vento. Viu? Pois vamos lá. Aqui chovendo muito, vamos lá. Agradeço mesmo a oportunidade, gente, foi fantástico, tanto entre nós aqui da mesa, quanto a participação de todos. Eu vou ser muito rápido para dizer o seguinte, recentemente, numa entrevista, o reitor da Universidade Virtual dos Estados Unidos, da Google, disse que, questionado sobre o ensino do futuro, ele dizia que haveria uma mudança para a plataforma, isso já tem anos, uma mudança para a plataforma virtual, e que universidades como Harvard, Yale, poderiam ter cursos online, que isso ia facilitar muito, etc., e porque a pessoa poderia não se deslocar, bom. E perguntado a ele o que aconteceria com as outras universidades, isso era o fim do ensino físico, presencial. Antes da pandemia, ele disse o seguinte, para as universidades com menor nível, vai ser difícil competir com o curso virtual de Harvard, porque ele vai ser melhor. Porém, há algo que a universidade propicia, que a boa universidade, que vai manter ela com uma necessidade, que é a interação. O network, como eles chamam, né, o contato entre professores, estudantes, dos estudantes entre si. Eu estou dizendo isso porque houve uma pergunta específica de Cínzia, e na qual ela diz, olha, e o contato presencial? Isso também é importante, nós vamos perder. Então, esse talvez seja um dos maiores desafios. A migração para o ambiente virtual tem várias possibilidades que devem ser exploradas, mas há algo que é a presença e o compartilhamento de experiências que tem que encontrar o caminho de ser preservado, porque isto do ambiente universitário é fundamental. E qual é a grande lição? Apesar de eu realmente ter uma ojeriza ao gerundismo que está tomando conta da linguagem nacional, mas o grande aprendizado é o gerúndio mesmo. É ensinando, é fazendo, é aprendendo, é construindo. Em educação não existe nada pronto, é sempre um fazer eterno, é sempre um refazer, e essa é mais uma oportunidade de refazer, como foi dito por Patrícia e por Isabela, é uma grande oportunidade de refazer e aproveitar para reconstruir em bases melhores, seja o conhecimento como um todo, seja o conhecimento do direito, especialmente o conhecimento de um direito útil para a sociedade, um direito capaz, de fato, de construir uma cooperação produtiva no sentido de benéfica, não produtiva no sentido apenas econômico, no sentido do direito continuar sendo com a melhor das soluções encontradas pela história da humanidade para nós convivermos bem, harmonicamente e cooperativamente, ou seja, construindo uma sociedade melhor para todos. Para o direito continuar sendo este caminho, ele também tem que se reciclar com todos os desafios colocados aqui, tanto pela Patrícia quanto pela Isabela. Então, estou, como diz Bela, animadíssimo para continuar discutindo isso com vocês, com quem mais tiver interesse de participar disso. Obrigado, Júlio, obrigado a todos. Eu queria, assim, no minutinho que me resta, a gente conseguiu um pouquinho de tempo, eu queria convidá-los e convidá-las. Nós vamos ter um seminário de ensino jurídico das faculdades federais,
dia 10 e 11 de junho. Eu queria que você, por favor, Bruno, Luciano, pudesse colocar. Eu queria convidar muito esse debate, é um debate que continua nas universidades públicas, ou seja, como tratar o tema. Dizer que a gente vive desafios de pensar na pandemia, salvar vidas e estimular que as pessoas fiquem em casa. Dizer que, ao mesmo tempo, a gente vive uma onda de retrocessos, de violações a direitos e de atentado ao Estado Democrático, precisa ser dito. Aliás, as últimas situações que ocorreram no Brasil são extremamente complexas, e nós, do ensino jurídico, não podemos ficar fora. Nós vemos um autoritarismo cada vez maior, ofensa a instituições democráticas. Eu acho que é importante também pensar o direito nessa perspectiva emancipatória. Dizer também aos nossos estudantes que o desafio nosso é pensá-los, nós estamos cuidando da unidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante que cada um cuide também de si, dos seus e das suas famílias. Eu acho que é um momento importante. Eu queria, no final dos 20 segundos que me resta, agradecer a Patrícia, a Isabela e a Bertino, e também fazer uma homenagem aqui a Gilberto de Mistai, que faleceu, que falava muito do cidadão de papel, que essa construção nossa de cidadania ativa, participativa, democrática, plural, que apresente o Estado brasileiro como um Estado multiétnico, pluriracial, é fundamental no processo do ensino jurídico. Um grande abraço e muito obrigado a você que nos acompanha, a você que está conosco. Procure aí no Simpla, o evento que é gratuito, estamos juntos. Muito obrigado, viu? Muita luz. Agradecido. Muito obrigado. Valeu, galera. A Bruno. Valeu, Bruno, Luciano, Antônio, Giovanni. Valeu o apoio. Muito obrigado a você. Muito obrigado pelo apoio, a todos vocês que estiveram até aqui agora. Um beijo e muito obrigado. Bom congresso virtual hoje que acaba. Muito obrigado à UFBA pela oportunidade. Agradecido.